Olá, meus amigos, que bom que estamos juntos para mais uma leitura do capítulo 11 do livro Responsabilidade, de Joana de Ângeles. O título é Estímulo aos Médiuns e a passagem evangélica, Eu sou o caminho, João capítulo 14, versículo 6. Graças à sua complexidade e causalidade paranormal, a mediunidade e, por extensão, os médiuns, permanecem desconhecidos e incompreendidos mesmo nos dias correntes. Em decorrência de atavismos místicos, algumas criaturas caracterizam as faculdades medianímicas como sendo excelentes dons concedidos pela divindade, e os medianeiros logo são elevados a posições invejáveis de oráculos e santos, a quem tudo se exige, sem margem de equívoco ou fragilidade humana de que se constituem. Então, ela vai falar da mediunidade e falando enquanto um fenômeno complexo, de difícil conhecimento, por mais que a gente estude, por mais que a gente venha aproximando aí desse fenômeno, das suas riquezas de manifestações, dos processos no organismo do médium, tudo isso está sendo muito estudado. Mas, como ela fala, ainda tem muito desconhecimento, muito preconceito, exatamente pela falta de um entendimento maior, mais adequado a respeito do que se trata a mediunidade. E muitas vezes que ela coloca, a gente conecta a um fenômeno como se fosse místico, paranormal, alguma coisa que está fora, então paranormal, alguma coisa que estaria fora do que é considerado normal, que não tem, então, outras explicações que não fenômenos dos quais a gente atribui a Deus, como dons divinos. E com essa visão, quando a gente entende a mediunidade como um dom divino, algo que é para alguns eleitos, para que a pessoa possa ter contato com os espíritos e ter ali mensagens privilegiadas, poderes, como se fosse uma coisa mágica. E ela ainda coloca, vendo os médiuns que são esse instrumento para comunicação com os espíritos, vendo esses médiuns como se fossem santos ou oráculos, eles vão dar respostas para tudo. E isso é interessante porque eu ouvi recentemente, um pai de santo me falou, um médium me falou tal coisa, e se ele falou tal coisa, eu acredito, porque é como se fosse uma mensagem divina, incontestável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que ela já começa com esse alerta, essa visão equivocada que nós temos. Esquecendo que um médium, ele é um humano, e tem as suas fragilidades. Por outro lado, como efeito da sistemática descrença e da suspeição pertinaz, muitos indivíduos consideram as forças mediúnicas como patologias nervosas, e os sensitivos são taxados de portadores de vícios ocultos, decorrentes das suas desordens mentais, quando não são simplesmente desprezados, tidos na conta de mistificadores e imbecis. Veja que aqui tem a contrapartida. Se por um lado nós
podemos olhar para os médiuns e atribuir-lhe, né, esses dons como dons divinos, com capacidade de prever futuro, de dar respostas a todas as questões. Nós temos uma visão de que seriam essas forças mediúnicas uma patologia, uma doença, um transtorno mental. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de psicologia, e já espírita de algum tempo, conversando com uma amiga, e disse para ela que havia ali nos hospícios, né, os sanatórios, hospitais, né, que a gente tratam doentes mentais, muitos eram médiuns sofrendo processos obsessivos. E ela dizia para mim que, na opinião dela, ali haviam loucos, né? Então, essa visão, né? Mas ela jogou comigo o seguinte, que nos centros espíritas, né? Nos centros de Umbanda, enfim, onde se tem médiuns que praticam, né? Usam desse recurso para trazer mensagens, que vêm espíritos e tal. Ali ela dizia que tinham loucos. Ali haviam doentes mentais, que estavam alucinando, estão ouvindo vozes, vendo gente que está morta. Então, era essa visão ainda existe, de pessoas que entendem a mediunidade não como mediunidade, mas como um transtorno psíquico. Quando ainda mais as pessoas, os médiuns, estão sob processo obsessivo. Então, às vezes a gente se descobre médium por conta de um transtorno dessa ordem, né, da influência espiritual. Quando não, então, aqui, né, ela fala de serem desprezados porque consideram essas pessoas imbecis, né, ela usa esse termo de falar que são pessoas que estão inventando, que estão ali também né, não só com uma deficiência mental, mas também que podem forjar uma situação e até já tem casos assim que quando uma pessoa manifesta, parece que todo mundo entra ali num processo coletivo, né? Mas são pontos de vistas que dizem respeito ao pouco ou nenhum entendimento do que seja mediunidade, inclusive da própria crença. Pessoas materialistas, elas não vão, né, ter essa crença de uma vida após a morte, numa comunicação com os espíritos. Então, a questão da mediunidade, para elas, nem é uma questão. Né? Não se pensa nisso, não se dá muita atenção para isso, porque se tem isso uma falsidade, é algo irreal. Somente os estudiosos sensatos que se clarificaram com as luzes da doutrina espírita possuem recursos culturais para considerar com equilíbrio o que seja mediunidade e qual o compromisso do médium perante a vida. Veja bem que ela coloca o entendimento da mediunidade através dos estudos da doutrina dos espíritos. A gente pode entender que não há melhor material hoje em dia produzido
a respeito da mediunidade do que as obras que Kardec, né, ele codificou, e temos o Livro dos Médiuns, e depois muitas outras obras vieram, praticamente todas as obras de Manuel Filomeno de Miranda vão tratar das questões mediúnicas. Nós também temos as obras de André Luiz, mas existem outros tantos que fizeram estudos. Gosto muito do médico, se eu lembrar o nome dele aqui, Sérgio Felipe, e é um estudioso da glândula pineal e o que isso tem a ver com a mediunidade. Então ele fala essa relação e explica porque a mediunidade ela é orgânica. Então a doutrina dos espíritos já nos traz todo esse entendimento e a gente pode aprofundar com as outras obras subsidiárias ali, as obras kardecianas. Ainda entre esses últimos, em razão das suas próprias realizações pessoais, então ela está falando do médium, das suas realizações pessoais e evolução moral, repontam e aparecem no comportamento da análise do fenômeno mediúnico e da atuação do sensitivo, projeções conscientes ou não, do que cada um é, assim os considerando através das lentes que usam para o conhecimento das suas realidades. Não obstante, lenta e seguramente, cada dia em maior expressão e nos meios sociais diferentes, a mediunidade espoca surgindo medianeiros que aprestam para as realizações que o chamam em caráter de emergência. A mediunidade é sempre neutra em si mesma, seguindo a diretriz moral que o intermediário lhe aplica. Ela faz uma pausa. Então vamos entender que a gente precisa, para conhecer a mediunidade, estudar à luz da doutrina espírita, né? Estudar esse fenômeno à luz das obras de Kardec e as obras subsidiárias, como eu falei, né? O médium, ele tem que entender que se trata ali de um compromisso que ele assumiu perante a vida. Então já começa a desmistificar a ideia de que seria um dom divino e como se ele tivesse poderes, né, sobrenaturais, até porque tudo é da natureza, pertence à lei de Deus. Se a gente não conhece a lei ainda, é porque não chegamos lá, não temos essa capacidade. Mas tudo é da lei da natureza, então tudo é natural, tudo é lei divina. Mas o médium, ele começa a ter o entendimento de que o que ele tem, além de vir no corpo físico como algo que é orgânico, está na composição, a gente fala, né, do sexto sentido, apesar de que o nosso organismo, né, nós temos vários órgãos de sentido, né, não só visão, olfato, paladar, audição, tato. A gente fala desse sexto sentido, mas nós temos muito mais do que esses 5 básicos, mas que a gente fique com a ideia. É um sentido, né, que é orgânico também. Está na nossa estrutura orgânica do médium, e alguns manifestam de forma ostensiva. Então eles veem, mas veem não é pelos olhos físicos, vem pelo olho do espírito, né? Um olho assim, vem tudo, é o espírito que vê. Ele tem essa capacidade de perceber o mundo invisível, seja, né, captando as ideias, ouvindo,
Então a gente remete aqui ao ouvido, mas na verdade o espírito, ele ouve por inteiro, ele vê por inteiro, né? Mas que a gente fique então com a ideia de que como nós estamos aqui para a nossa evolução, nós somos médiuns e recebemos a mediunidade como um recurso a mais para a nossa evolução, tá? Então, não é nenhum privilégio, não é nenhum dom magnífico, eu não sou um ser especial, eu sou um ser que precisa de ajuda para o processo evolutivo, de modo que foi dada essa capacidade, né, uma sensibilidade a mais, para que né, o médium, para que ele possa utilizar dessa faculdade para fazer o bem, para ajudar o próximo. Então, com isso, e melhorando, ele se moralizando, se evangelizando, a gente pode também dizer. Mas, acima de tudo, a gente pode ficar com a palavra de se tornar uma pessoa com princípios e valores nobres e praticar o bem para todos. Esse é um recurso em que a comunicação com o mais além, né, com o plano espiritual, é para o intercâmbio com o plano terreno. Então é preciso ver que muitas vezes o que chega do plano espiritual passa por nós. E passa por nós, o médium ele precisa estar bem preparado para que ele não interfira nas mensagens que chegam, para que ele não interfira com aquele conteúdo, com esse processo de modo a deturpar. Então, é preciso, né, entender que existe ali também um olhar do médium, existe a condição moral do médium. Então, ela fala aqui no finalzinho, né, que a gente fez a pausa, então, a mediunidade é sempre neutra. Significa que a gente pode entender que alguns instrumentos, eles são criados para determinadas finalidades. Então, a gente não é tão neutro assim, mas assim, por exemplo, se a gente cria uma televisão é para transmitir imagens, né, imagens e sons. Vamos ficar com isso bem simples, tá? Para a gente entender. Então, assim, a gente pode dizer que a televisão ela é neutra, ela é um instrumento neutro, porque ela não escolhe a mensagem, a imagem, o som que ela quer transmitir. Ela não quer, ela vai ser utilizada por nós. Embora a televisão ela tenha sido criada para um determinado propósito. Então, assim, a mediunidade ela é neutra nesse sentido, no sentido de que ela não serve ao mal, ela não serve ao bem, ela é simplesmente um canal de comunicação. A mediunidade ela, né, está no sujeito para que ele a use, né, para fazer essa ponte entre um plano invisível e o plano visível. Como que vai ser feito vai depender do médium, da sua condição moral. Só que quando eu falo que ela não é neutra, é porque ela foi criada com essa finalidade, de ser instrumento de fazer o intercâmbio, a ponte.
Então, tudo que existe, na verdade, tudo que foi criado, tudo que existe, tem um propósito, né? Mas quando a gente fala na neutralidade, é porque essa finalidade ali, ela vai ser dirigida de acordo com a pessoa que usa o instrumento. Então, pensa uma faca. Uma faca, ela foi criada para cortar legumes, verduras, para poder descascar, então, para um uso culinário, por exemplo, uma faca para cozinha. Mas se eu pego essa faca da cozinha e esfaqueio uma pessoa e mato alguém, eu dei outro uso. É um uso que a gente pode dizer, não era a finalidade daquela faca ser um instrumento que se virasse numa arma para matar alguém. Ela era um instrumento para ser usado na cozinha, para preparar alimentos. Então, não existe assim uma neutralidade. Então, a gente precisa entender o que Joana de Ângeles quis dizer aqui com neutralidade. A neutralidade é nesse sentido. O uso que o médium vai dar para para essa capacidade, para essa faculdade que ele tem, que ele manifesta. Ele pode direcionar para fazer contato com os espíritos e ter uma ação útil, boa, benevolente, ou ele pode ainda entrar em contato com a espiritualidade e ali ele pode se perverter e praticar o mal e ele próprio sofrer processos obsessivos e até um grau maior, né, mais grave, da possessão que a gente fala, né, ou subjugação, né, o termo possessão quase não se usa mais, mas a subjugação, em que o médium já não tem mais controle. É o espírito que acaba, muitas vezes, vingativo, se apoderando ali das demais faculdades e controlando o psiquismo, já numa conexão ali bem aferrada ali, com o médium e o espírito desencarnado. Mas assim, então a gente vê que é nesse tom, é nessa condição que a gente imprime ali, né? É como se não tivesse uma cor. A gente vai colorir de acordo com as cores que nós temos. Então, se eu vejo o mundo cor-de-rosa, eu tendo a imprimir tudo de cor-de-rosa, né? Se eu vejo tudo com otimismo, com alegria, com bondade, se eu vejo o mundo com esperança, é assim que eu vou imprimir tudo que eu fizer, inclusive o recurso da mediunidade. Mas se eu tendo a ver um mundo com um olhar mais cinza, né? A gente pensa no cinza, né, de um tempo de tempestade, né? Fechando o sol, escurecendo, em que a gente enxerga pouco, a gente tem esse tom para as coisas mais pessimistas, para mais ligado com a tristeza, né? Estou assim só fazendo essa analogia. A gente acaba dando essa impressão nessa faculdade que está conosco, no nosso organismo. Maomé, em transes de aparência epilética, transmitiu o Alcorão aos discípulos atentos e emocionados. Constantino, em pleno campo de batalha, teve uma visão mediúnica que mudou inteiramente o curso da luta, favorecendo largos acontecimentos históricos a partir de então. Catarina de Siena, tomada mediunicamente por entidades espirituais, em 1377, reconduziu o Papa de volta a Roma. Rita de Cássia, rejeitada, a receber ordens no monastério a que recorrera,
foi transportada para a intimidade da casa religiosa por meios paranormais. A senhorita Frederica Halffler, largamente examinada pelo Dr. Justinus Kerner na Alemanha, demonstrou a realidade das forças mediúnicas. A senhora de Esperance, demoradamente pesquisada por sábios dignos, confirmou a vida hiperfísica. O cardeal Eugênio Pacelli dialogou com o desencarnado Papa Pio X, que lhe veio anunciar a hecatombe da Segunda Guerra Mundial. Hecatombe, eu troquei, hecatombe não, hecatombe da Segunda Guerra Mundial, a minha dislexia aí, troquei. Que logo eclodiria e a sua ascensão à cadeira pontifícia de Roma. O Padre Pio, na cidade de São João Rotondo, na Apulia, estigmatizado por anos a fio, era instrumento de várias expressões mediúnicas. Então, ela cita aqui vários casos em que a mediunidade que a pessoa manifestou, né, ela teve uma visão, ela recebeu mensagens por entidades espirituais e a outra se teletransportou. Então, ó, médicos estudando a mediunidade, as manifestações de determinadas pessoas. É interessante que ela citou aqui mulheres, mas também temos aqui o próprio Maomé transmitiu ali o Alcorão, né, em transe mediúnico. Então veja que a espiritualidade agindo através desses instrumentos, né, desses seres, somos nós que nos colocamos nessa condição para servir, tá? Para poder auxiliar. Então, ela fala, a mediunidade, que há uma certa predisposição orgânica, como acentua Allan Kardec, jaz inata em todas as criaturas, cabendo a cada indivíduo educá-la e destiná-la ao fim que melhor lhe aprouver. Então, já começa que a mediunidade está inata, ou seja, nós nascemos com ela é, né, uma disposição orgânica, como eu falei. Então, todos nós temos, Allan Kardec falava isso, todos nós somos médios. Por quê? Porque nós nascemos com essa disposição orgânica para fazer esse intercâmbio. Só que é preciso educá-la, destiná-la, né, utilizá-la para um fim que melhor lhe aprouver. Veja bem que ela coloca isso à conta do médium. Ele vai ser responsável pelos seus atos, pelas suas decisões, pelo uso que fizer. A mediunidade atendida pela metodologia espírita, no entanto, é instrumento para a edificação da vida em elevados padrões de ética e beneficência. Não pensem, porém, os médios que os louros da vitória lhes sejam colocados na cabeça durante o exercício das funções parapsíquicas. Nem Jesus logrou esse tentame. A sua foi a coroa de espinhos, e o seu trono foram duas traves grotescas que o ergueram em cruz. Então, veja bem, ela está lembrando Jesus que curava, que né, tinha uma série de manifestações mediúnicas ali que a gente vê no Evangelho, né, no Novo Testamento, a vida de Jesus, o que ele ouvia, o que ele via, o curava, ele cuidava de obsidiados.
Então, todo esse trabalho de Jesus, ele não foi considerado, né, por conta dos que ele fazia, tratado como alguém, era alguém especial, obviamente, Jesus, mas ele foi mal compreendido por algumas pessoas. Ele foi julgado e condenado, e a coroa que ele recebeu não foi, não, os aplausos, o reconhecimento de tudo que ele fez. Ele recebeu uma cruz. Então, o que ela está querendo dizer com isso para nós médiuns? Que a gente deve fazer o nosso trabalho, direcionar a mediunidade para o serviço. Se escolhemos utilizá-la com a metodologia espírita, ou seja, vamos estudar a doutrina dos espíritos para poder empregar a mediunidade por meio desse entendimento, desses estudos, correspondendo ali uma ação ética e benevolente, que é isso que ela coloca e nos propõe a fazer, que o Espiritismo nos propõe a fazer. Então, para a gente não pensar que somos heróis, que vamos ser aplaudidos e que vamos fazer coisas maravilhosas, e precisa entender que isso é um recurso para a nossa evolução. Então, sem esse recurso da mediunidade, a gente é como se fosse assim, uma alavanca, né? Olha, a gente vai te dar uma ajudinha, a gente vai fazer com que você tenha aí alguns recursos para você conseguir quitar uma série de infrações, né? Cometeu durante, aí ao longo das suas vidas, encarnações, então é para a gente entender que a mediunidade é uma chance de resgate de muitas coisas que nós fizemos equivocadas. E que quando nós praticamos, nós podemos ampliar, e a ajuda a ser tão grande que isso nos faz evoluir um cadinho, né? Mas não é nos tornar santos, não é ter agora toda a luz, eu sou um ser iluminado. Não é Jesus que era um ser iluminado, foi para a cruz. Então, para a gente pensar que precisamos também pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Não te permitas sofrer na tua função de médium ante as agressões dos que sorriem contigo e te ferem pela retaguarda. Te elogiam em frente e te criticam na ausência. As criaturas são o que logram e nem sempre o que almejariam. Compreende-as tu. Igualmente, não te iludas com os aplausos nem com os mentirosos ouropéis que ficarão. Permanece no ritmo do bem que elegeste e segue timorato. Então, ela nos lembra que muitas vezes nós vamos ter sorrisos à nossa frente, mas quem fale mal nas nossas costas. Aqueles que elogiam e aqueles que reclamam. Às vezes, os mesmos, porque nós ainda estamos num mundo de muita hipocrisia, como Jesus falava, que éramos hipócritas. Nós queremos esconder a nossa faceta que revela que nós não somos tão bons quanto gostaríamos de ser. Então, nós nos apresentamos como se fôssemos pessoas boas, educadas, lindas, de coração puro, mas sabemos que não somos e utilizamos desse recurso, né, de fingir e de falar para agradar. Então, cuidado, né? Não fique ali carente dessas
impressões. Ela diz: compreenda todas as pessoas que estão à volta, aquelas que vão estar do seu lado, porque eu até lembro de Chico Xavier, que foi muito atacado. Também ele, trazendo a mediunidade no início aí de 1930, 1940, 1950, é muito difícil essa época, mas ele logrou chegar ao final da vida sendo reconhecido pelo seu trabalho com a mediunidade em benefício de muitas pessoas. Mas ele foi muito atacado, né? Ao mesmo tempo, ele foi muito amparado. Então, temos essa situação. Mas não nos iludamos, não fiquemos com a impressão de que somos alguém especial. Nós somos trabalhadores sendo chamados para contribuir, né, com o nosso serviço. Permanece no ritmo do bem que elegeste, né? Se ampliada a tua tarefa, afadiga-te por atendê-la. Se reduzido o labor, esforça-se por executá-lo. Olha essa tarefa, vamos executar. Se a tua consciência, no exemplo de todo dia, vencendo o tempo e desafiando as calúnias e os encômios, sempre o mesmo, que terminarás por alcançar a meta em cuja direção avanças. Então, suporta, né? Ser a tua consciência no exemplo de todo dia. Então, ela nos convida, né, a manter a direção, manter a confiança, a consciência reta, vence as calúnias, né, tudo mais que, né, quiserem nos ferir, vence, segue adiante. Hoje a gente ainda tem quem critique a mediunidade, quem não entenda e tenha muitos preconceitos. A gente ainda vê destruição de casas de umbanda, ali nos nossos irmãos que trabalham com a mediunidade, são mal compreendidos e são aviltados. Então, que haja compreensão e persistência no trabalho, porque se nós temos, né, Jesus como guia, nós estamos no caminho do bem, né, da prática do bem. Isso é o mais importante. O demais são acidentes da marcha que não te podem impedir de chegar ao alvo, que é o cumprimento do dever que abraças como cruz de redenção em nome do amor. Veja que a mediunidade e outras tantas provas que nós passamos, né, são todas oportunidades para que a gente possa se elevar em nome do amor, para a aquisição do amor, para a nossa transformação, para a nossa moralização e até a evangelização, quando decidimos que o rumo da nossa vida está, né, o sentido da nossa vida está em seguir Jesus. Então, tenham todos uma ótima reflexão. Quem é médium, né, fazer uma pausa para pensar no que tem feito com relação a esse recurso, a né, essa disposição que nós temos, para que a gente possa empregar em benefício de todos. Muita paz e a gente se vê no próximo encontro.